nós damos ao nosso Deus poder estar aqui mais uma vez, dando continuação ao estudo bíblico do Apocalipse. Queremos cumprimentar os nossos amigos e amigas, irmãos e irmãs que nos acompanham. Este é o canal Missão Iavé, Bispo Afonso Querubim no YouTube. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva agora, para você acompanhar aí o estudo bíblico da Palavra de Deus. Vamos ler aqui, na continuação do estudo, capítulo 10 do livro do Apocalipse. Nós estamos falando sobre as trombetas, as 7 trombetas. O capítulo 10 fala, o anjo com o pequeno livro aberto. E vinha então outro anjo, vigoroso, descer dos céus, revestido de uma nuvem e com arco-íris em torno de sua cabeça. Seu rosto era como o sol, suas pernas como colunas de fogo. Quer dizer, um anjo, né? O anjo. Segurava na mão um pequeno livro aberto e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Subentende que esse anjo, como no Antigo Testamento, nós encontramos muitos termos no Antigo Testamento que fala do anjo do Senhor. O anjo do Senhor referindo-se ao Salvador, referindo-se, segurava na mão um pequeno livro aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E começou a clamar em alta voz, como um leão que ruge. Quando clamou, os 7 trovões ressoavam. Ele estava com o livro na mão. Quando cessaram de falar, dispunha-se a escrever. Mas ouvi uma voz do céu que dizia, sela o que falaram nos 7 trovões, e não o escrevas. Então o anjo que eu vira de pé sobre o mar e a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, que criou o céu e tudo que há nele, a terra e tudo que ela contém, o mar e tudo que encerra, que não haveria mais tempo. Bom, o livro do Apocalipse, logo no seu início, você pode observar que o nosso Senhor, quando ele fez a revelação para João na ilha de Patmos, ele mandou falar às igrejas, porque o tempo está próximo. O livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, que traz a revelação das coisas que haveriam de acontecer no tempo do fim, mostra, desde o início, que aquelas palavras, aquela revelação teria que ser entregue às igrejas, porque o tempo está próximo. É um dos únicos livros da Bíblia que podemos observar uma urgência de comunicação, uma urgência de entrega de mensagem, uma urgência de preparação, uma urgência em que a igreja se prepare. Sempre foi essa advertência, essa exortação, esta orientação dada pelo Divino Espírito Santo no Apocalipse. Prosseguindo o capítulo 10, versículo 7. Mas nos dias em que soava uma trombeta do 7º anjo, se cumpriria o mistério de Deus, de acordo com a boa nova que confiou aos seus servos e os profetas. Bom, mistério de Deus. Existem muitos mistérios. Vamos voltar lá para Deuteronômio, capítulo 29, que diz: as coisas reveladas são para nós, nossos pais e nossos filhos. As coisas ocultas são para Deus. Então, existem coisas reveladas e coisas ocultas. Existem palavras reveladas, mistérios, coisas que pertencem a Deus. Nós cristãos, nós nos satisfazemos com a palavra de Deus, que é a revelação completa para nós. Na revelação de Deus, que são as Escrituras Sagradas, nós nos satisfazemos. Mas aqueles que não se satisfazem com aquilo que Deus trouxe para nós, que é a sua revelação, que as Escrituras Sagradas, trazendo a revelação do Pai para com as nossas vidas, aqueles que tentam querer invadir os mistérios inescrutáveis, então ele corre o risco de
cair na heresia, na apostasia e na ciência falsa e na religião falsa. Então, nós cristãos, nós nos satisfazemos com aquilo que Deus nos deu. O livro que o João viu aqui na mão do anjo, esse livro, subentende que são as Escrituras, a palavra de Deus, aquela do qual também o profeta Ezequiel também teve a mesma revelação, teve a mesma contemplação do livro misterioso, o livro que está ali trazendo a palavra de Deus para o coração do filho e da filha de Deus. Então a voz ouviu do céu, falou de novo e disse: vai, toma um pequeno livro aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e a terra. Fui eu, pois, ter com o anjo, dizendo-lhe que me disse, que me desse o pequeno livro. E ele me disse: toma e devora-o. Ele te será amargo nas entranhas, mas na boca doce como o mel. Quer dizer, aquela mesma situação lá de Ezequiel, né? Mesma situação. Nós não pegamos as referências para poder resumir o tempo, né? Toma e devora, te será amargo nas estranhas, mas na boca doce como mel. Em outras versões da Bíblia fala estômago. Tomei então o pequeno livro na mão do anjo e comi. De fato, em minha boca tinha a doçura do mel, mas depois de ter o comido, amargou-me nas entranhas. Então foi-me explicado: urge que ainda profetiza de novo a numerosas nações, povos, línguas e reis. O capítulo 10, que fala sobre esse livro misterioso, que nós já entendemos que são as palavras de Deus, aqui o Divino Espírito Santo, nosso Senhor, teve o cuidado de fazer notório a João de que havia uma necessidade notória, franca, real e intensa de se expandir a palavra de Deus, bem especialmente a revelação do qual ele acabava de receber lá na ilha de Patmos. Esse capítulo 10, nós entendemos que é como se Deus estivesse chacoalhando ali: olha, não esqueça de expandir a minha palavra, não se esqueça de falar isso urgente para a igreja, não se esqueça de dizer essas palavras, porque, não obstante o Apocalipse ser uma revelação de coisas atrozes, de coisas terríveis que aconteceriam no planeta, mas para a igreja, para o povo, para a noiva do Cordeiro, seria o quê? Seriam palavras consoladoras, palavras de não somente de edificação e exortação, mas palavras de consolo, porque na proporção que o Filho e a Filha de Deus, a Igreja de Jesus, absorver as palavras do Apocalipse, ali ele fica naquela esperança, naquela expectativa, naquela alegria espiritual de saber que se aproxima o momento da igreja se encontrar com o noivo, que é o momento culminante do povo de Deus, que é o momento mais esperado da igreja de Jesus, que é a vinda do Senhor para levar-nos para os céus, como ele prometeu. Então, o capítulo 10 é como se Deus estivesse ali, reafirmando, chamando a atenção do homem de Deus, João, para que ele enfatizasse, falasse, exortasse o povo para absorver a palavra de Deus, que é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de 2 gumes. Portanto, o livro que o anjo estava segurando ali refere-se às palavras de Deus, que edifica, que exorta, que admoesta a igreja de Jesus na terra, que somos nós, e chamando-nos a atenção para aquilo que é a esperança mais importante da igreja, que é a vinda do Salvador. As 7 trombetas. Logo mais à noite, no prosseguimento do estudo do livro do Apocalipse, nós leremos o capítulo 11 do livro do Apocalipse, o 11º capítulo, onde nós iremos falar sobre o toque da 7ª trombeta.
Nós já falamos sobre a primeira trombeta, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, e logo mais à noite, no prosseguimento desse estudo do Apocalipse, nós vamos falar sobre a sétima trombeta. E podemos também dizer a última trombeta. O que acontecerá no tocar desta última trombeta? Existe uma pergunta que não quer calar entre todos os irmãos cristãos do mundo inteiro. Jesus vai voltar antes da grande tribulação ou depois da grande tribulação? Essa é uma pergunta muito cogitada entre os irmãos de todo o mundo. Toda a igreja no mundo inteiro faz esta pergunta. O arrebatamento da igreja vai acontecer antes da grande tribulação ou depois da grande tribulação? Essa resposta somente as Escrituras é que pode nos dar. Nós vamos falar sobre isso. A pergunta é: Jesus vai voltar antes da grande tribulação, que abrange o reino do anticristo, ou Jesus vai voltar depois do reinado do anticristo? A mesma pergunta de outra maneira. Jesus vai voltar antes do grande terremoto ou depois do grande terremoto? Então você fica ligado aí, porque logo mais nós vamos estar aí falando sobre o toque da última trombeta. O que a Escritura responde sobre essa pergunta? O que nós então saberemos no que nós vamos falar no próximo encontro nosso, que será logo mais, a celebração da noite, nesta sexta-feira da Paixão. Nós vamos ler o capítulo 11 do livro do Apocalipse. Eu sou o Bispo Afonso Querubim, nós temos aqui no YouTube o canal Missão Yahvé. Você pode se inscrever e acompanhar esse estudo do qual estamos meditando, muito maravilhoso, muito importante para nós meditarmos nestas palavras, para que estejamos prontos para o grande momento que a igreja espera, que é a vinda de Jesus, o nosso Senhor. Inscreva-se no nosso canal e Deus os abençoe abundantemente.